A comunicação está presente em todas as áreas da nossa vida. Já pensou nisso? Pois é, até mesmo quando não dizemos nada, estamos dizendo alguma coisa assim. Eu vou te explicar. Você já deve ter ouvido a expressão que o corpo fala, não é mesmo? Pois é, mas ele fala mesmo. Você já viu alguma vez uma pessoa que quando está se sentindo nervosa ou ansiosa, ela fica sacudindo e sacudindo o pé sem parar? Ou até mesmo isso já aconteceu com você? Talvez você já tenha visto também alguém que está falando em público e detalhe, enquanto está falando, segura uma caneta e aí aquela tampinha da caneta ela fica clicando, fazendo aquele barulhinho, denunciando o seu nervosismo enquanto fala, abrindo e fechando a caneta sem parar. Pois é, todos esses comportamentos não verbais, pois a pessoa não disse nada, mas o seu corpo está falando. Isso indica o descontrole emocional. A sua plateia, a sua audiência começa a perceber o nível do seu descontrole emocional, o nível do seu desconforto, por estar ali. O fato é que quando você demonstra descontrole emocional, isso pode prejudicar muito a sua imagem enquanto fala em público. Também a sua carreira, o seu posicionamento. Porque algumas pessoas pensam, peraí, mas como que vou dar credibilidade a uma pessoa que não consegue nem ao mesmo controlar suas emoções? Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre alguns sentimentos. Vamos começar com o medo. Preparado? Preparada? Medo. Bom, o medo é uma reação natural do ser humano, né? Ele nos ajuda a nos manter vivos até. Não tem que sumir da sua vida esse sentimento. Ele tem que simplesmente ser um sinal de que você precisa se preparar para lidar melhor com a situação em si. Então, vamos refletir um pouco sobre algumas estratégias, alguns caminhos para lidar com essa emoção? Busque se preparar mais, para que quando você estiver diante de um público, você possa arrasar de fato. Que você saiba como se portar, quais gestos fazer, quais gestos não fazer. Ampliar o seu repertório enquanto movimento do corpo, enquanto está falando com o público. Como que o seu corpo reage hoje quando está falando em público frente ao nervosismo, como aos poucos você pode limpar a sua comunicação através tanto da comunicação verbal e da comunicação não verbal, como a gente já comentou aqui. Então, saiba como se portar, quais gestos fazer, o que falar, o que não falar, como envolver os ouvintes desde o início, porque muita gente consegue atrair a atenção do público, mas nem sempre consegue manter a atenção do público. Você deve lembrar de algum professor, ou até de alguma professora sua da faculdade, da escola, em que, às vezes, até alguém que está ouvindo esse áudio pode refletir, mas eu não tenho um problema referente ao descontrole emocional. Eu fico ali, seguro do que eu estou dizendo, do que eu estou falando, mas muitas pessoas não conseguem trazer a emoção para o seu discurso, a emoção na sua fala, de uma forma que possa cativar, conectar a sua audiência. Então, aqui a gente está falando sobre o aspecto emocional em dois ângulos. O primeiro de você poder controlar a base, então, aí do sistema da comunicação, que é a questão emocional, controlar o seu medo, controlar suas emoções. A partir do momento que você controla as suas emoções, você consegue estruturar de uma maneira, então, estratégica, de uma maneira funcional e eficaz, a emoção a favor do seu discurso. Porque é necessário que você transmita emoção, mas uma emoção estratégica, favorável. Nervosismo. Pois é, nenhuma emoção está aleatória, à toa, solta. Todas as emoções, elas trazem com elas algumas mensagens, algumas reflexões. Avalie, reflita com você mesmo. Vamos falar do nervosismo agora. Esse sentimento, muitas vezes, traz com ela, na verdade, aquela voz onde você fica refletindo, poxa, será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Será que faltou fazer alguma coisa referente aí à minha apresentação? Será que
Eu realmente estou suficiente? Estou preparado? Pois é. Quando o nervosismo ele aparece com esta reflexão, com esta mensagem, né, com ela a insegurança de talvez você não ter se preparado o suficiente, uma das técnicas para você se livrar do nervosismo é então parar de procrastinar. Mas você pode estar pensando, como assim, Matheus? O que parar de procrastinar tem a ver com nervosismo, falar em público? Tudo a ver. O procrastinar é o deixar para depois. Já já eu vou, já já eu faço. Se você tivesse se preparado melhor, se você tivesse então não procrastinado ao decorrer do período que você teve para planejar a sua apresentação, planejar dentro dos hemisférios razão e esquerda e emoção direita, os dois hemisférios cerebrais, se você tivesse então esse tempo para se organizar, para se preparar, será que esse nervosismo estaria aí? Desta forma, deste jeito? Ou será que pelo fato de você ter muitas vezes não aproveitado o seu tempo de uma maneira eficaz, funcional, esse nervosismo ele aparece com uma intensidade, com uma força muito maior? Então reflita comigo. Se você tivesse organizado, se você tivesse, quem sabe, feito um curso, buscado orientações, ter feito treinamento, gravado vídeos, tivesse enfrentado os seus medos, enfrentado os seus obstáculos com você mesmo, será que esse nervosismo estaria aí desse jeito? Muito provavelmente não. Então, dê um basta na procrastinação hoje. Ansiedade. Bom, a ansiedade ela aparece aí no dia a dia de uma forma muito frequente na vida das pessoas. É aquela sensação de que faltam 5 minutos para algo acontecer. Ou aquela preocupação excessiva. Pois é, a expectativa, mas não uma expectativa boa muitas vezes. A ansiedade negativa, ela traz com ela também uma sensação negativa. Sabe aquela vozinha que vem na cabeça sobre quero que passe essa situação logo, caramba, vou viver essa situação, mas eu não queria estar aqui, eu não queria passar por isso. É como se a sua mente entendesse que falar em público, então, por exemplo, é como se estivesse dentro de uma guerra, né? Como se estivesse indo para uma guerra. Já entendeu, a sua mente já compreendeu de que aquele momento é um momento aversivo, um momento negativo, pesado, ruim. Por quê? Seria positivo se o pensamento fosse outro, não é mesmo? Se, por exemplo, o pensamento fosse: não vejo a hora desse momento chegar. Não vejo a hora de poder encontrar o meu público, poder falar com eles, poder olhar para eles, conhecer, compartilhar um pouco do que eu sei, aprender com eles também. Entende como o pensamento muda e quando o pensamento muda, a emoção também muda? Faz sentido isso para você? Pensando que não só dentro do contexto da oratória, mas o quanto isso dá pra gente refletir na nossa vida como um todo. A partir do momento que o meu cérebro e a minha mente entende que uma experiência que eu vou viver, ela é negativa, ela é ruim, aversiva, muito provavelmente então a emoção vai estar correspondendo a isso, correspondendo a esse significado. Então, uma das estratégias aqui pra gente refletir é importante você primeiramente discernir se a ansiedade ela é negativa ou positiva. Depois de identificar, você pode perceber e ir para o próximo passo, né? Que é verificar do que exatamente você quer se livrar. Então, a ansiedade ela vem com medo, ela vem com nervosismo. Identifique isso, identifique o que essa mensagem está dizendo para você, o que essa ansiedade está trazendo com ela. E aí verifique o que exatamente você quer se livrar. Por que essa situação ela é tão negativa, tão aversiva? Como aos poucos você pode alimentar pensamentos bons, pensamentos positivos dentro daquela situação para que você possa aos poucos ressignificar. Como assim, Matheus? Tenta pensar comigo aqui. Quando você está querendo muito fazer algo, então eu vou tirar aquela viagem, vou tirar aquelas férias, vou poder viver experiências boas e aquela ansiedade ela aparece, né? Então faltam 2 dias, falta 1 dia, eu vou viajar, eu vou comprar algo que eu sempre quis muito, a ansiedade aparece. Até muito provavelmente
nós temos reações no nosso corpo, né? Palpitação no coração, nós muitas vezes não conseguimos dormir, né? Quando vai chegando esse momento. Então a ansiedade ela aparece. Mas você vê a diferença aqui nessas duas situações, nesses dois cenários? Uma ansiedade positiva frente a uma situação que eu quero viver, eu quero estar lá. Uma ansiedade negativa é como se eu estivesse me preparando para a guerra. Então, como aos poucos você pode ressignificar essa situação para que então, através do pensamento, as suas emoções também mudem de uma maneira mais favorável a você e mais favorável à sua comunicação. Agora vamos falar, por fim, sobre a timidez. Pois é, vem cá, reflita comigo. Ninguém nasce tímido. O ser humano aprende ao longo da sua vida, inconscientemente, é claro, a ter comportamentos que vão em direção a esse cenário. É claro que cada um possui a sua personalidade, mas com ela também nós temos as experiências, nós temos de fato a prática. Então é interessante refletir sobre como cada um vem vivenciando o processo da comunicação, vem vivenciando o processo da socialização. Pois é, reflita um pouco sobre lá atrás, desde o momento em que você começou a falar com as pessoas, época da escola, ensino fundamental, ensino primário, enfim, como que você vem se relacionando, como você vem se comunicando, como que é para você estar frente ao outro, se comunicando com o outro de alguma maneira. Pois é, não existe o gene da timidez. Mesmo se existisse, pesquisadores apontam, né, que o ser humano é capaz de se desenvolver e mudar constantemente. Embora exista a singularidade, a particularidade de cada um, nós somos mutáveis e temos a capacidade da transformação. Outro ponto é que ninguém se sente tímido em 100% dos momentos e situações. Para lidar com isso, você precisa potencializar o seu autoconhecimento e descobrir em quais situações a timidez vem à tona e em quais você se sente mais à vontade. Você pode não acreditar, mas eu, Matheus, sou uma pessoa muito mais tímida do que parece. Entre chegar em um lugar e ser naturalmente expansivo com todos e ficar conversando, isso não é natural para mim, então eu não consigo. Eu prefiro ficar mais na minha, observar. Mas o ponto é que eu entendi ao longo do tempo, entendo hoje, o porquê era importante sair da minha concha, né? Sair da minha zona de conforto e ir ao encontro do outro. Vá ao encontro do outro. Potencialize suas relações, potencialize sua carreira. Bom, pessoal, por aqui ficamos, mas a série aí da comunicação humana, desenvolvimento através da psicologia e da neurociência continua. Até o próximo áudio.